Olá, eu tenho uma pergunta para você. O que você tem declarado? Você sabe o peso de uma declaração no mundo espiritual? Você sabe que a sua palavra tem poder e que muitas consequências nas nossas vidas diárias têm a ver com aquilo que nós declaramos? Pois é, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nós estamos aqui na sala de oração, que acontece toda terça, quarta e quinta, às 7h30 da manhã. Então, para você que já entrou, bom dia! Bom dia, meninas lindas! Vão aqui dizendo de onde você é, me dando bom dia. Olha esse louvor maravilhoso. O Senhor é maravilhoso, né? Bom dia, gente. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Bia. Bom dia, Lari. Bom dia, Raquel. Bom dia, Deise. Bom dia, Regulf, enfim. Lau, bom dia. Bom dia, Shalom. Laurilene, Luciana, Martinha, bom dia, bom dia. Vamos compartilhar agora, porque a palavra de hoje tem a ver com uma realidade espiritual que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia fala, que o rei Davi falou sobre isso. Ele estava passando uma situação muito difícil e nós vamos ver sobre isso e ele nos mostra como que ele consegue resolver essa situação. Então, se você está passando por essa situação difícil hoje, se você está passando por uma situação que você fala assim, não tenho como mudar isso. Tem sim, a palavra nos ensina, sabia, Miriam? A palavra nos ensina, Lari. Olha, Lari está falando de Amsterdã. Uau, Lari, manda para todo mundo aí que fala português, para os seus amigos. Então manda para todo mundo, todos vocês compartilhando, porque a palavra de hoje vai ser poderosa. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, porque Tu és Deus poderoso e tremendo. Obrigada por estarmos aqui com essas mulheres, Senhor Deus, maravilhosas, homens também que vão chegando, vão entrando e permanecem aqui conosco. Nós te agradecemos, porque sabemos que é o Teu Espírito Santo que transborda da realidade divina aqui na sala de oração. É o Teu Espírito Santo que glorifica Jesus. É o Teu Espírito Santo, Senhor, que nos dá entendimento da palavra da verdade e que hoje não seja diferente. Que hoje cada uma pessoa que entrar, ela saia diferente, ela aprenda com a Tua palavra, ela viva a realidade da Tua palavra, ela seja edificada na Tua palavra e mude a realidade dela também com a palavra que ela libera, porque a palavra que ela libera é uma palavra daquilo que ela tem sendo cheia. Então, Pai, que nós venhamos nos encher da Tua palavra e transbordar da realidade divina nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela a palavra que vamos ler, que vamos meditar e vamos ser edificados por Ti. Obrigada, nos orienta em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Ei, louvor maravilhoso. É linda essa palavra, né, gente? Esse louvor é maravilhoso. Primeira essência. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. E agora a gente vai começar na palavra. Vamos lá? Eu vou fazer a mesma pergunta que eu comecei fazendo na abertura do vídeo, né? Da sala de oração. A primeira pergunta que eu fiz foi: o que você tem declarado? Me diz aí. Pode escrever. Você tem declarado o quê? Você sabia que a sua declaração tem um peso importantíssimo no mundo espiritual? Sabia disso? Então aquilo que eu declaro, o que é declarar? Declarar no hebraico, vou ver lá no hebraico, que a gente está lendo no hebraico, tá bom?
o significado, a palavra. A gente está lendo, nós vamos ler Salmos, então o Salmo está no hebraico, nós vamos ver esse significado, porque quando o salmista, o rei Davi, ele coloca aqui que ele declara, tem um peso. Então, tornar conhecido. Declarar é tornar conhecido. Conhecido para quem? Para quem está nos ouvindo, o mundo natural e o mundo espiritual. Que mundo espiritual você está declarando? O mundo espiritual ao qual você pertence, que é a realidade divina, ou o mundo espiritual da maldade, das hostes do mal, porque ela toma posse da sua palavra. Se você declara uma palavra de vida, se você declara uma palavra de acordo com a palavra de Deus, é a realidade do reino dos céus ao qual você está liberando a palavra de conhecimento. Que você está expondo a palavra, que você está anunciando aquilo que está dentro de você. Mas se você está falando uma palavra que não tem a ver com a realidade divina para a sua vida, que não é o que Deus tem para você, que é negativa, viu, Lícia? O que está acontecendo? Esta palavra está sendo apanhada, tomada posse pelo mundo ou pelo mundo espiritual da maldade. Você está entendendo isso? Então, nós precisamos entender o que está acontecendo com a nossa vida. Porque, de repente, a nossa vida, o que está acontecendo conosco hoje, com a nossa família, com o nosso casamento, talvez seja resultado de palavras declaradas, palavras que não são palavras que deveriam estar dentro do nosso coração para transbordar através de nós. Então, o que você tem tornado conhecido no mundo espiritual? Hein, Cláudia? Hein, Suzane? Você sabia que a sua palavra tem poder de vida ou de morte? E sabe, nós vamos ver mais tarde o que significa isso. Ter poder de vida, poder de morte, e como isso volta pra gente. Então, gente, esta palavra não é só para você. Essa palavra é para todo mundo. Então, você que já está ouvindo, você precisa compartilhar com todo mundo agora, nesse momento. Então, eu estou vendo aqui que a Lari botou, tem declarado vida, mesmo que as circunstâncias tenham sido contrárias. Eu declaro a palavra, e aí eu declaro a palavra de vida. Muito bem, Lari. Muito bem. Então, o que você tem declarado, né? O rei Davi, eu anotei aqui, né? Eu fiz aqui uma pesquisazinha sobre ele nesse salmo, que é o salmo do rei Davi. Ele está aqui no momento de enfermidade. E em seu silêncio, diante do Senhor, ele reflete sobre as palavras que ele disse. Olha isso. Viu, Bia? Você declara também, né? Ele reflete, ele estava enfermo, e nesse momento da sua enfermidade, ele começa a refletir sobre as palavras que ele tem declarado. E é interessante que os sofrimentos, né, que decorrem ou decorreram do erro dele, dos erros que ele cometeu, ensinaram a Davi que a língua tem realmente um poder tremendo, que a língua é uma ferramenta ou de vida ou uma ferramenta para a morte, uma ferramenta do pecado. Davi estava refletindo isso. Olha, Bia, Davi estava refletindo isso. Eu ainda não falei o salmo, vou falar o salmo para vocês. Salmo 39. Salmo, eu vou botar aqui. Vou escrever o que você tem declarado. Salmo 38, 39 quer dizer, de 1 a 3. Vamos lá. Eita, agora começou a me dar um pigarro. Vídeo ao vivo é assim, né?
Mas Davi, ele começa, então, a refletir sobre isso. E muitas vezes estamos passando por situações que são frutos das palavras que nós liberamos, sem pensar. Às vezes, até sabemos o que estamos falando. Às vezes, pensamos na palavra ruim que vamos declarar para o outro. Só que tem uma consequência terrível aí. E Davi, ele fica enfermo por causa das palavras que ele havia liberado, gente. Eu não vou ler o Salmo todo. Depois, você pode ler hoje o Salmo 39 todo e você vai perceber o que foi que aconteceu. Mas eu vou ler com vocês sobre esta realidade do Salmo de Davi. Tá assim, ó. Salmo 39, de 1 a 3. Eu vou ler todo o versículo, depois eu vou comentar só sobre a primeira parte, porque essa semana, se for essa a direção de Deus para mim, eu já deixei, já está tudo pronto. Nós vamos falar somente desse Salmo de 1 a 3 em 3 dias. Um dia vai ser sobre a declaração. A outra vai ser sobre um outro tema que está aqui também poderosíssimo. E o terceiro, uau! Sobre algo que nos acomete sempre que declaramos uma palavra negativa ou que nós guardamos aquilo que não deveríamos guardar dentro do nosso coração. Eu declarei, disse Davi, vigiarei os meus atos e não pecarei mais em palavras. Gente, isso é forte demais. Vigiarei os meus atos, minhas atitudes, as minhas ações e não pecarei em palavras. Atarei então uma mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem próximo a mim. Por quê? Porque ele não queria pecar mais. Ele não queria falar mais besteira. Ele não queria liberar palavras que não eram palavras de vida. Emudeci. Desisti de expressar também o bem. A minha angústia se agravou. Já dei a dica aí do último dia, né? A minha angústia se agravou. Então, ele diz que ele desiste até de expressar o bem. Olha como é que ele estava mal, gente. Olha como é que ele estava angustiado. Olha como é que ele estava numa situação difícil. E ele começa a refletir todo esse salmo quando ele fica enfermo. E a palavra vai dizer que ele enferma por causa das palavras que ele liberou. Palavras contra os inimigos, está lá no 38, no capítulo 38. As palavras que ele calou diante das pessoas e as palavras que ele acabou liberando e ficando enfermo. E o porquê que ele ficou enfermo? Nós vamos ver isso. A palavra, ela tem poder, gente. Provérbios, olha aqui, 18, 21, vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Língua tem a ver com a palavra. A palavra que eu libero, que eu estou carregando dentro de mim. Que palavra eu estou carregando dentro de mim, já que aquilo que eu libero como palavra, eu estou declarando, eu estou liberando, expondo o que eu penso, que eu estou de forma que eu estou agindo, o que eu estou carregando dentro de mim. Eu estou expondo essa realidade, que vai afetar o mundo espiritual. De que maneira vai afetar? Vai afetar para o bem ou para o mal? Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbio 18, 21. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, se eu utilizo a palavra de bem, o fruto dessa palavra vai crescer e eu vou utilizar e eu vou comer dessa palavra. Mas, se eu utilizo da palavra maléfica, maldita, errada, palavra ruim, se eu falo aquilo que não deveria falar, eu também vou comer dessa palavra. Então aquilo que eu semeio, eu colho. Aquilo que eu planto, eu colho. Isso é uma lei da semeadura, gente. É uma verdade, porque conforme eu libero uma palavra, eu estou liberando uma palavra de vida, uma palavra de morte. Por exemplo, eu estou liberando aqui a palavra da verdade.
Então esta palavra é liberada para vocês, mas também eu vou comer desta palavra que eu estou liberando. Mas se eu digo aqui uma palavra maldita, eu vou comer também da palavra que eu liberei. Então isso é muito sério. Então a palavra tem poder de vida e de morte. As palavras que nós falamos têm um impacto espiritual e emocional na nossa vida, Mayra. Emocional. E a gente não percebe isso, Camila. Que a palavra que nós liberamos tem impacto espiritual e emocional. Quando declaramos a palavra de bênção para nós mesmos, para os outros, para a nossa casa, para o nosso trabalho ou para o nosso futuro, estamos alinhando o quê? A nossa voz com a vontade de Deus, a verdade, a vontade de Deus. Agora, se eu não estou fazendo isso, eu estou alinhando a minha vida, a minha voz com a vontade de quem? Com a influência espiritual negativa de quem? E tudo aquilo que eu libero é porque já está dentro de mim. Logo, eu tenho atitudes e ações conforme as realidades que eu estou liberando. Pensa nisso. Talvez os problemas que você está enfrentando, de brigas dentro da sua casa, do seu casamento, com seus filhos, sejam palavras que você já está liberando há anos sobre a vida deles. Então, eles estão comendo, eles estão sendo influenciados, mas você também está comendo. Não é isso, missionária Aline? Então, nós precisamos ter cuidado. Não é, Vera Lúcia? Precisamos. Então, segundo, Deus criou com a palavra. Deus criou o mundo, Deus criou tudo com a palavra. Ele disse, haja luz. Se Deus criou com a sua própria palavra, nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, com uma autoridade específica, para também liberar com a palavra, dar vida com a palavra a situações. Você está entendendo? Então, eu preciso entender que quando eu declaro a palavra de Deus, eu estou trazendo à existência as promessas do céu sobre a terra. As promessas do céu sobre a minha vida. As promessas da realidade divina sobre a minha casa, sobre o meu casamento. Agora, se eu estou liberando a palavra de Deus, mas se eu estou liberando a palavra humana, maldita, natural, sem realidade divina, eu vou estar trazendo essa realidade maldita, infelizmente, para a minha casa, para o meu futuro, para as minhas finanças, para a realidade da minha família, do meu casamento e minha mesma. Entende? Exatamente, Lícia. Isso, Vera. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Olha aqui, o terceiro ponto. Jesus libera uma palavra. Ele libera uma palavra. Por quê? A palavra tem poder. Ele declara. Jesus libera uma palavra e declara sobre o quê? Olha aqui. Marcos 11, 23. Disse Jesus, em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele, com esse monte. Então Jesus nos ensina que a fé declarada move montanhas. E esse era um ditado que tinha naquela época. Declarar e mover as montanhas. O que era mover as montanhas naquela época? Era mover as dificuldades que estão diante de você e você não consegue dar um passo à frente. As dificuldades que estão no seu casamento que você não consegue dar um passo à frente. As dificuldades que estão diante de você com seus filhos, na educação, com tudo que está acontecendo hoje. E você não consegue dar um passo à frente. Mas se você declara, essa montanha da dificuldade tem que sair da sua frente. No poder do nome de Jesus. Então Jesus nos ensina que a fé declarada move montanhas. Falar com fé... Falar com fé, e a fé é a fé de Deus, não é fé de homens. É a fé de Deus, não é um ritual vazio.
Não é uma palavra jogada ao vento, não. É um ato espiritual que manifesta o reino de Deus na sua vida. Afinal, você está ligado a essa realidade divina pelo próprio Espírito de Deus, que Jesus Cristo nos deu quando Ele nos resgatou do pecado original, nos fazendo filhos de Deus. Agora nós temos essa conexão direta com o Pai. Nós não precisamos ir ao Pai através de A, B, C, D, não. É só você abrir a boca e falar: Pai, em nome de Jesus, eu estou lhe suplicando, remove, Senhor Deus, toda ação difícil que está tendo na minha vida. Eu declaro no mundo espiritual, para o mundo espiritual ouvir, que toda barreira já caiu por terra, toda ação contrária ao poder de Deus na minha vida, no meu casamento, com os meus filhos, nas minhas finanças, já caiu por terra, em nome de Jesus. Então eu preciso manifestar essa realidade do reino. É uma conexão divina, é uma realidade espiritual, dimensional, que só nós, filhos de Deus, podemos ter rapidamente essa conexão. E o que nós estamos fazendo com isso? Quarto, também, quando eu declaro, eu posso também declarar a bênção de Deus como um legado que Ele nos deu para nossas vidas, para os nossos filhos, para o casamento, seu casamento, os nossos casamentos, né? O meu casamento, o seu casamento. Números 6, de 24 a 26, vai dizer assim: o Senhor te abençoe e te guarde. É uma declaração de uma verdade. O Senhor já nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e nós estamos com Cristo Jesus. E está falando: te guarde, o Senhor te guarda. Se Deus não nos guarda, quem vai nos guardar? Em vão estaremos nos protegendo. Agora, continua assim: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. É o Senhor que resplandece sobre você a realidade da luz dele, da glória dele, da luz de Jesus. É Ele que tem misericórdia, é Ele que tem compaixão. E aí vai continuar dizendo: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz só vem pelo Senhor Jesus. A paz só vem pelo Senhor Jesus. Você quer ter paz? Esteja em Jesus. Esteja sentado com Cristo. Esteja comendo a palavra. Esteja declarando a palavra. Esteja descansando nessa realidade. Descansando. Porque esta é a palavra. Deus orienta então a Moisés ensinar a Arão e os seus filhos a abençoar o povo com a palavra. Abençoar o povo com a palavra. E essa é uma declaração que carrega paz, proteção, presença divina. E continuará sendo uma bênção mais repetida até hoje. Não é? Quantos de nós já não conhecemos essa palavra? A bênção de Abraão, essa bênção é para ser liberada na nossa casa. A bênção do Senhor, a bênção sobre nós, a bênção sobre a sua família, sobre os seus filhos. E quinto, declarar a palavra de Deus é poder, gente. Declarar a própria promessa de Deus na vida dos seus filhos, do seu casamento, é poder de Deus. Isaías 55, 11 vai dizer assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus, quando sai da boca dele e vem para o nosso coração, a palavra de Deus que vem para o nosso coração, ela vai fazer aquilo que deve fazer e vai prosperar nas nossas vidas. E por que a gente não está declarando a bênção de Deus, vivendo a palavra, declarando a promessa? Quando declaramos as promessas da palavra do Senhor, da Bíblia, não da palavra de homens, não estamos apenas dizendo palavras positivas, porque está na moda positivo, negativo, né? Não estamos dizendo só palavras positivas. Estamos também ativando verdades eternas
que tem o poder real em nossas vidas. Não é, Mayra? Não é, Vera? É isso aí. A palavra eterna, palavra da verdade que tem o poder real em nossas vidas. Então, o que é declarar a palavra? Declarar a palavra, eu escrevi aqui, é alinhar a nossa boca, gente, com a vontade de Deus. O que você está declarando na sua casa para os seus filhos, para o seu dinheiro, para o seu esposo, para a sua esposa? O que você está declarando para você mesmo quando você se olha no espelho? Então nós precisamos alinhar a nossa boca, os nossos lábios, com a vontade de Deus. É a palavra de Deus na nossa vida. Nós precisamos, segundo, proclamar promessas bíblicas com fé. Escreva uma promessa bíblica no seu espelho, no espelho dos seus filhos, na sua geladeira. Cada dia você bota uma promessa, cada dia você declara essa palavra sobre a sua casa, a sua família. Não é, Vera? Lícia, olha isso. Isso, Dalcinei. Declare a transformação do seu casamento. Exatamente. Terceiro, declarar a palavra é abençoar pessoas e circunstâncias com as palavras que edificam. A palavra ela pode edificar, pode dar vida, mas ela pode matar. Talvez nós estejamos matando a nossa saúde, porque a gente está declarando um monte de coisa ruim para nós mesmos. O Davi, esse salmo, como eu falei no início, ele estava enfermo, e porque ele estava enfermo, ele começou a vigiar. Ele estava enfermo, ele enfermou por causa das palavras liberadas, que não foram palavras boas, mas ele se arrepende. E ele disse aqui, eu declararei, a partir de agora, as palavras boas, as palavras de vida. E se você ler o Salmo 39, você vai ver isso. Entende? Exatamente, Matos Roberto. Exatamente, somos meninas dos olhos de Deus. Quarto, criar um ambiente espiritual saudável ao nosso redor. Se você é a pessoa da casa que pode criar esse ambiente saudável, então crie. Como? Aí você vai falar assim, não, mas olha, eu moro com meu pai é ranzinza, minha mãe só fala coisa negativa, eu não aguento mais, meus irmãos brigam. Começa você a liberar a palavra de Deus. Eu declaro palavra de vida nessa casa. Nas suas orações, abre tua boca, sabe? Não tem ninguém em casa, anda na sua casa. Eu declaro palavra de vida sobre meus irmãos, sobre a minha mãe. Jogo por terra toda ação contrária. Eu paraliso toda ação espiritual negativa na vida dela, na vida do meu pai. Eles são uma bênção. Eu declaro a palavra, o poder da palavra sobre a vida deles. Meus pais são uma bênção. E é assim que você vai viver. Você vai se encher dessa palavra de bênção para você então transbordar dela. E quinto e último, lembrar ao nosso coração que Deus está no controle de tudo. Então, se a palavra tem poder, se o rei Davi declarou essa palavra de vida, nesse momento tão difícil que ele estava, por que nós vamos ficar de boca fechada e deixar de declarar a palavra de vida? Já que a palavra tem poder, já que a declaração é um ato para expor ao mundo espiritual e ao mundo natural e às pessoas o que eu estou carregando. Então, nós precisamos liberar palavra de vida, mesmo que o marido só queira brigar. Ele quer brigar, fica você quieta. Fecha a tua boca. Ontem eu estava conversando com uma mulher e falei sobre isso. Fecha a boca, deixa ele brigar sozinho. Não faça cara feia, não deboche. E num dado momento, quando você não estiver mais ali perto dele, você declara a vida de Deus sobre a vida dele. Você declara o amor de Deus sobre a vida dele. Você repreende todo espírito de confusão no seu casamento. É isso que você precisa fazer.
Nós precisamos aprender que o que declaramos tem o poder de vida e de morte no mundo espiritual, no mundo natural, no relacionamento, nas nossas finanças. E é isso que a gente precisa entender. Amém, gente? Então, a partir de hoje, nós vamos continuar deixando aqui a sala de oração gravada, conversando com o Senhor. Eu não tenho esse tempo para ficar editando, então nós vamos deixar aqui gravado. Gostaram, né? Gostaram? Então, você pode já, quando ficar gravada, ir lá, curtir, compartilhar, escrever algo, né? Marcar pessoas ali, falar o que você aprendeu e também, se você achou que é interessante, vai lá na bandeirinha do lado direito que fica embaixo e clica ali para que você depois não tenha que ficar procurando 5 anos de palavra ou então me perguntando aonde que tá, porque eu também não vou saber. Então, deixa gravado ali na sua página do seu Instagram, tá bom? Então, nós vamos orar e amanhã estamos de volta às 7h30 com uma outra palavra que você vai ver aqui dentro também desse mesmo salmo. Ok, gente? Pai, nós te agradecemos e glorificamos o teu santo nome. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor tem nos atendido, o Senhor tem nos ouvido, o Senhor tem falado conosco. Obrigada, Senhor. Tu és fiel, tu és real, tu és realidade. E nós declaramos as palavras, Senhor Deus, da verdade sobre as nossas vidas. Senhor, declaramos a tua palavra, declaramos sobre nós as tuas promessas, a promessa de vida, a promessa de restauração, a promessa da tua bênção, a promessa do teu poder, a promessa da tua proteção, misericórdia, compaixão. Pai, no nome de Jesus, toma cada filho teu, renovando os seus filhos diante do teu altar. Muito obrigada, Pai. Nós te agradecemos, nós te glorificamos e pedimos, Senhor, que o Senhor dê força a cada pessoa aqui para que ela possa, Senhor, ser treinada a falar as palavras de vida e liberar a bênção, o poder do Senhor sobre si e sobre cada um deles e sobre cada um dos seus parentes e sobre cada um da sua família, dos seus filhos ou do seu esposo ou da sua esposa. Obrigada, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Perguntaram assim aqui se a gente coloca no YouTube. Temos colocado sim. Nós temos editado e colocado no YouTube. Mas eu vou colocar inteira, do jeito que está aqui hoje, no YouTube, porque de repente você tem alguém que não tem Instagram. Muita gente não tem Instagram. Então eu vou colocar sim no YouTube. Você pode ir lá no YouTube, curtir, pode se inscrever e compartilhar para todas as pessoas. Tá bom, gente? Então, ó, tchau, tchau. Até amanhã, às 7h30 em ponto. E nós vamos trazer uma outra palavra desse texto também, que é, ó, poderosa. Beijo. Tchau.